Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast da GCast Saúde Gazeta do Paraná. Hoje nós vamos falar de um tema, já vai estar esse podcast descendo aí na véspera do ano novo, né? Finalizando o ano aí, iniciando 2025. Então hoje a gente vai trazer um tema muito relevante, que é a questão dos cigarros eletrônicos, narguilé, o próprio cigarro convencional, né? E as doenças respiratórias aí prevalentes, principalmente na infância, porque hoje a gente vai estar com a pneumopediatra, que é a doutora Mafalda Kuhn, que já vai estar dando um oi para vocês e se apresentando melhor, apesar da doutora Mafalda dispensar a apresentação, né? Uma médica antiga aqui, bem conhecida. Eu acho difícil quem não foi paciente e não teve um filho ou foi paciente da doutora Mafalda aqui em Cascavel. Ficou um tempo ausente aí dos consultórios por um tratamento até de saúde e todo mundo sentiu muita falta e ficou desamparado aqui em Cascavel de uma pneumopediatra, né? Agora tá chegando novos médicos aí que estão se formando e vindo para Cascavel, mas ela é uma das pneumas, acho que mais antiga aqui, daqui a pouco ela comenta aí com vocês. Antes da gente iniciar essa temática, eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações e deixar aí tua sugestão, seus comentários, porque a gente está sempre tentando trazer aqui para vocês os temas que vocês pedem. E essa questão do cigarro eletrônico, além de ser um tema que vários veículos de comunicação trabalharam nesses últimos meses aí, talvez porque a incidência tenha aumentado também, né? É um tema também que foi solicitado por vocês aí para a gente estar trazendo aqui nos podcasts. Então, assim, vamos de dica aí também. Deixa sua sugestão, seu comentário, se você quer, às vezes, alguma coisa saber sobre alguma doença respiratória que a gente não for citar aqui, ou sobre alguma coisa mais dos cigarros eletrônicos, que a gente vai estar respondendo. Vamos nas dicas, então, aí de final de ano. A gente já passou algumas aí o podcast passado, e eu vou continuar pedindo para vocês aí, evitem o leite, pessoal. A gente sempre fala aqui que o leite é um alimento na medicina tradicional chinesa que não é muito bem-vindo. A gente é o único animal aí, né, que acaba não desmama, né? Quando sai do aleitamento materno e continua com leite, às vezes até a gente morrer, a gente toma leite aí, né? Todo animalzinho, depois que ele para de mamar, ele não toma mais leite, né? E nós continuamos aí com leite. O leite, para nós, como eu já falei para vocês, assim como a banana, não é um alimento muito legal. Ele acumula muita secreção. Vamos ver se a doutora Mafalda tem essa visão do leite aí, da banana. Não sei se ela consegue observar isso nos pacientes, mas na medicina tradicional chinesa, entre outros alimentos alérgicos aí, o amendoim, o chocolate, os alimentos muito gordurosos, que a gente já sabe que não são bons para uma série de fatores aí, são muito alérgicos para os pacientes respiratórios, mas o leite, a banana é algo que tem que se cuidar, ele é mais uma liga de xarope para nós, dentro da medicina tradicional chinesa, do que propriamente um alimento. Ele acumula pensamento, acumula secreção, e é um alimento, assim, com alto índice glicêmico, então ele acaba acumulando gordura também. Então, evita o leite. Começa sempre consumindo um alimento quente, né? Às vezes a gente tem aqui uma impressão de que vai na nutricionista, né? E às vezes indica primeiro comer a salada ou a fruta e depois o alimento quente. Na medicina tradicional chinesa, a gente vem de outro princípio. A gente vem que a mucosa do estômago é quente, é aquecida. E aí, quando a gente coloca um alimento frio, a gente já faz uma vasoconstrição, a gente já dificulta o processo digestório. Então, a minha dica é: comece sempre com um alimento quente, né? Um caldo é muito bem-vindo. E depois você vai para o seu alimento aí. Se quiser finalizar a refeição com um alimento mais frio, uma fruta, uma salada, ele ficaria para o final e não para o início da refeição. Evite gelados. Então, bebida muito gelada nunca é bom, não é bom, né? Eu acho que quando a gente fala aí sorvete, a gente tem que evitar e tirar o sorvete do congelador e já consumir, deixa ele um pouquinho fora. Bebidas com muito gelo, muito geladas, não é legal, ele faz vasoconstrição e não é bom. Então, assim, a circulação fica mais lenta, né? Para a parte respiratória, ali os alvéolos ficam mais comprimidos, então dificulta a função respiratória. A gente não percebe isso porque, graças a Deus, tem uma boa saúde, mas isso a longo prazo, tudo que a gente planta, a gente vai colher em algum momento. Mas ingira bastante líquido, isso é fato, né? A água a gente precisa consumir, a água é um remédio, a gente precisa consumir muita água, muita água no nosso dia a dia aí. Como já dizia Hipócrates, o pai da medicina, que a comida seja o teu alimento e o alimento a tua medicina. Então, cuida aí da sua alimentação, isso é o principal. A acupuntura a gente vai continuar falando aí em todo 2025, quem ainda não teve oportunidade de fazer, de ser paciente de acupuntura, faça, porque a acupuntura é bom para muita coisa. Ela é uma acupuntura, a acupuntura é uma terapia complementar, ela não substitui nenhum tipo de tratamento, mas ela complementa e dá um resultado muito positivo. A doutora até comentou comigo que está fazendo acupuntura, depois ela conta aí para vocês. Pratique atividade física, é fundamental, indiferente se você tem uma doença respiratória, se você tem uma doença vascular, se você é diabético, se você é hipertenso.
com cuidado, dentro do seu limite, mas atividade física é fundamental. Alongamento é muito importante. A gente precisa fazer alongamento, né? Por isso o Lian Kun, a yoga, os tai chi que tem nas praças, aqui não tem tanto, né? Na China tem muito, no Japão, mas o alongamento é extremamente importante. Na academia, não deixe de fazer alongamento. Às vezes só vai para academia e faz os aparelhos e o alongamento fica lá. Se eu resolver fazer, alongamento é extremamente importante. As massagens, cuide de você, faça os autoexames, tenha cuidado com você. A gente detecta muita coisa ali nos autoexames, a gente já viu quando trouxe aqui vários profissionais falando sobre isso. É importante a gente estar se tocando, né? E tem esse carinho com você, passa um creme devagar, cuida de você, tire esse tempo para você, né? Ou vai até fazer uma massagem. Vou dar uma dica de um shot antioxidante aí para o final do ano e para 2025. Coloca aí 50 ml de água, 20 gotas de própolis, suco de um limão, meia colher de cúrcuma e meia colher de gengibre. Mistura esse shotzinho aí, toma um shot antioxidante com estrutura muito boa, né? Porque a gente está falando de gengibre, a gente está falando de cúrcuma, a gente está falando de própolis e de limão. São substâncias aí que eu acredito que ninguém vai contra, porque são substâncias que melhoram muito a nossa função respiratória, a nossa função circulatória, anti-inflamatório, então ajuda para muita coisa. É isso, né? Lembra sempre de quando você acordar, fazer a sua oração, agradecer a Deus por mais um dia que a gente está aí, tomar a sua água. A água é a primeira coisa que a gente tem que tomar, né? Para já limpar o que sujou aí na noite inteira o nosso organismo trabalhando, porque o nosso organismo não para, né? E aí depois aí raspa a sua língua, né? E faz um gargarejo, e se puder até com óleo de coco, que o óleo de coco tem bastante ação, assim, antimicrobiana, então faz o seu gargarejo lá. E aí toma um bom café da manhã, que a gente já falou que a principal refeição é o café da manhã, o seu chazinho aí no período da manhã. E antes de eu entrar, eu só quero fazer um resumo aí com vocês, agradecer todos os profissionais que tiveram esse ano aqui com a gente, né? A gente começou falando de como a primavera interferia na nossa saúde. A gente tá na canícula de novo. Vocês lembram que eu falei para vocês? Hoje, dia 13, tá começando a canícula. Então, a gente falou lá da importância de comer bastante, assim, batata doce, mandioca, sementes nesse período aqui, porque é uma interestação para nós. Estamos pertinho de começar verão, terminando primavera, onde já vai mudar tudo aí a nossa saúde de novo, gente. Então, se prepara para a próxima estação para não adoecer. Eu quero agradecer ao Dr. Vitúrio, ortopedista, que esteve aqui, falou tanto pra gente da importância dessa saúde articular, da atividade física, do ginkgo biloba, que melhora a circulação sanguínea. A doutora Cristiane e a doutora Josiele, né? A doutora Cristiane, psiquiatra, a doutora Josiele, psicóloga, que falaram sobre saúde mental, sobre os hábitos de vida, sobre pedir ajuda quando eu não dou conta sozinho. Não tem nada demais de pedir ajuda. O importante é eu reconhecer quando eu preciso. A doutora Ana Carolina, nutricionista, que esteve aqui falando sobre esteatose hepática, sobre menopausa, falou tanto do uso do ômega e deu a dica para vocês para não comprar ômega, óleo de prímula, os óleos em embalagem transparente, que isso faz muita diferença, porque não pode ter contato com luz. O Dr. André, oftalmologista, que esteve falando sobre saúde ocular aqui conosco, também reforçou essa questão do ômega. O Dr. Everton, radiologista, ele veio falar sobre saúde do homem, sobre câncer de próstata, chamou atenção para a prevenção e o autocuidado que o homem tem que ter com a saúde. A Josana, enfermeira do CEDIP, que esteve falando com nós sobre HIV e as antigas DSTs, que agora é ISTs, né? Falando da importância do teste rápido, do acesso que vocês têm aí em posto de saúde, no próprio CEDIP, que o importante é saber o que a gente tem, não adianta fechar os olhos para isso. A doutora Lucila, que é especialista em endocrinologia, que esteve falando sobre tireoide, sobre implantes anabolizantes, esteve falando sobre obesidade, falou sobre o psyllium aqui, sobre a fibra aí, lembra que a gente falou antes da beber aí, tentar consumir o psyllium aí para já dar uma saciedade, para não aumentar o açúcar no sangue. Ela falou sobre o óleo de prímula também, da importância na saúde da mulher, assim como a doutora Tariane, oncologista, que esteve falando sobre saúde da mulher, sobre o câncer de mama, a Sancleia, que veio dar um depoimento com o paciente oncológica, a doutora Lucila falou sobre a berberina, falou sobre a coenzima Q10, e também sobre o cuidado com os anabolizantes e implantes, que se for bem utilizado, bem indicado, feito com médico, com um material nosso reconhecido pela Anvisa aqui, né? É importante e dá um bom efeito, mas tem que ser bem indicado e bem
implantado, né, bem realizado. A Sônia, psicopedagoga, que veio aqui para falar sobre a primeira parte do autismo, né, logo o doutor Ícaro vai estar vindo aqui em janeiro para a gente continuar essa temática, falou da atuação do profissional da psicopedagogia, a diferença com o psicólogo. E a doutora Tassiana, pediatra, que teve falando sobre coqueluche e streptococcus, que deve estar para descer aí segunda-feira para essa plataforma. Quando vocês verem, já vai ter até passado da doutora Tassiana, mas vai descer agora nessa segunda-feira. Falou sobre as doenças mais prevalentes na criança, sobre o antibiótico, né, o uso indiscriminado do antibiótico aí, que aí cria resistência e aí já não vai fazer mais aquele efeito que deveria. Então, usar o antibiótico quando precisa usar o antibiótico. E a doutora Tayara, psicóloga, que esteve aqui falando sobre estresse, né? E explicou até umas técnicas de exercício respiratório, falou da importância do psiquiatra e da psicologia nesse tema também do estresse. Bom, vamos para a temática de hoje, então, do cigarro eletrônico. Estou aqui, então, com a doutora Mafalda. Bom dia, doutora Mafalda. É um prazer recebê-la aqui. E tomara que você consiga vir muitas vezes aqui. Sei que a agenda é bem apertada, mas tomara que você consiga vir mais vezes aqui conosco. Bom dia, prazer é meu estar aqui, falar sobre esses temas tão relevantes e dar um espaço para a pediatria, que tem tantos cuidados e tanto a todos aprenderem, né? Então, eu sou pneumopediatra, minha formação foi primeiro pediatria, depois eu fiz pneumologia pediátrica. Atualmente eu atuo no município de Cascavel e no consultório. E estive afastada um período por causa de tratamento. Eu passei por câncer de mama, que foi uma barreira para mim, assim, só que foi superado. Sempre muito ativa. Sim. Teve que parar um pouquinho. Parei, me cuidei e me cuidaram muito bem e agora tô de volta. Doutora, é mais um exemplo aí que a gente falou aqui até com a Sancleia, que veio aqui aquele dia, que quando a gente recebe um diagnóstico desses é pesado, logicamente, não só para a pessoa, mas para toda a família. É difícil, mas que tem como sobreviver e tá aqui atuando, trabalhando e voltando a todo vapor. Eu acho que com alguns aprendizados, né? E como é difícil, muito difícil. Mas eu falo para todo mundo, tudo passa. Então, é sofrido, tem coisas que você aprende, outras coisas que não aprende tanto, mas assim, aprende a se cuidar mais e tudo passa. Então, com fé em Deus e equipe médica boa, eu só tenho a agradecer. É uma etapa vencida, continuo em tratamento, inclusive vou ter que usar a medicação durante 10 anos, mas continuo em acompanhamento multidisciplinar, faço acupuntura, melhorou muito minha qualidade de vida e bem como a Larissa falou, a acupuntura não é uma terapia isolada e para substituir, é um complemento terapêutico e muda a nossa vida. Eu ainda estou precisando muitas intervenções por causa de sintomas, mas ajuda bastante. E para quem tem medo de agulha, existe a laser, existe terapia de acupuntura com sementes. Isso. Então, não é obrigatório fazer com agulhas. Até quando a gente falou aí num podcast passado em criança, às vezes os pais se assustam. Você fala de fazer acupuntura, mas como é que vai pôr agulha num bebezinho, vai pôr agulha numa criança? Não é que não possa, mas não é necessário que seja com agulha. A gente respeita o limite da criança, como a doutora falou, né? E a gente falou aqui já também, tem o laser, tem a moxa, tem magnetos, stipper, ventosas, tem uma infinidade de recursos que você pode utilizar que não seja agulha. E tem muito adulto com medo, mas, né, a criança às vezes nem tem medo, na verdade ela não conhece muito bem aquele estímulo, né? Mas assim, a gente acaba já assustando um pouco, né? Desde pequenininho a gente fala, se você não se comportar, vai lá tomar vacina, vai lá tomar injeção. Ameaçador, né? É ameaçador, né? E assim, sempre que você faz alguma outra terapia, informar o médico cuidador. A minha oncologista aprova e inclusive ela indica, então isso é super importante, é respeitar e cuidar o todo, a pessoa como um todo. A gente até falou aqui, né, a gente fala muito de fitoterapia, fala dos chás, da alimentação, mas a gente até já comentou aqui que, por exemplo, não existe milagre, né, não tem uma agulha na acupuntura que vai
curar o seu câncer, né? Não é isso, não é essa a proposta. Não tem um chá milagroso, ó, toma esse chazinho que você está curado do seu câncer, né? Os chás são ali até para ajudar, e a acupuntura a tratar os efeitos colaterais, às vezes, que o tratamento acaba produzindo, e é necessário fazer o tratamento, né? Para reforçar o sistema imunológico, para diminuir a ansiedade, para uma série de fatores aí. Mas a gente sempre fala assim, que são complementares e que tem que cuidar, porque existem chás também que a gente lê nos Dr. Google da vida aí, né? E que às vezes eles podem até interferir no tratamento medicamentoso que você faz. Então também não é tudo que pode estar sendo usado sem nenhum critério. E sempre procurar seguir a ciência, né? Então, inclusive a acupuntura tem comprovação científica. Isso. E assim, como a Larissa falou, tem alguns chás que vão prejudicar. No meu caso mesmo, tem alguns chás que eu não posso tomar que vão interferir na absorção do medicamento que eu tomo. Então são cuidados que a gente precisa ter. E como a gente precisa se cuidar como um todo, os cigarros eletrônicos vieram aqui com uma modinha, que nem antigamente era bonito fumar cigarro convencional, né? Era estimulado por propagandas e nas novelas, nos filmes, e isso tudo aí veio sendo punido, né? E agora tá meio que modismo o cigarro eletrônico. Era o narguilé até um tempinho atrás, o narguilé ainda tá um pouco em febre, né? Mas o narguilé, eu lembro ali no período do Covid mesmo, foi muito triste quando chegou aquela fase de 22 anos, 24 anos, porque pegou todo mundo. Mas chegou um período ali, a gente dentro das UPAs, né, via bem isso, chegou ali 22 anos, 24 anos, rapazes grandes, com uma estrutura boa, muscular, óssea e tal, que até era difícil de sedar às vezes, porque ficava entrando, né, porque tem uma estrutura forte, pessoas jovens, mas que faziam muito uso de narguilé, e que em algum momento isso acabou atrapalhando também. Piorou a função pulmonar, né? Foi um que às vezes a gente vai numa brincadeira. Quando a Josana esteve aqui, a gente falou um pouquinho de DSTs, e a gente até falou que às vezes um menino fala assim, uma relação sem camisinha, sem preservativo, e às vezes acaba tendo uma DST e passa para uma menina, e aí vai indo, e assim, não tem problema, depois isso aí a gente vai tratar e já resolve, e não vou mais me incomodar. E às vezes isso fica adormecido, né, alguns vírus aí, e que vai lá na frente refletir, pode até refletir futuramente num câncer de útero, em alguma coisa mais grave, de uma coisa que teve lá com 17, 20 anos, do momento de irresponsabilidade, vamos colocar assim, porque todo mundo sabe isso, né, há muito tempo já, que da relação segura, mas é igual você falou, às vezes o modismo de um narguilé, que talvez a pessoa falou que eu não tenho problema respiratório, sou super jovem, nunca vou ter nada por causa disso, aí veio o Covid já para mostrar pra gente que não era bem assim, né? Tanto que morreu muitos jovens, né? E aí depois ainda veio mais precoce, mas mesmo esses que às vezes acham que o cigarro eletrônico agora, ou o próprio narguilé, não vai dar nada, fora esses intercalços aí, naquela período, aquela pandemia que ninguém imaginou isso, né? Que a gente ia viver. Mas ainda assim, mesmo assim, talvez lá quando você tiver 60 anos, 50 anos, 70 anos, acima aí dos 50, que já começa a ficar um pouco mais difícil as funções, você talvez vai ter um reflexo desse narguilé que você está usando agora com 16 anos, com 17 anos, ou esse cigarro eletrônico que você acha que é tão inofensivo, porque não é tão inofensivo assim, né, doutora? Não, então, isso é uma das perguntas, mas faz mal mesmo? Com certeza, faz muito mal. E assim, o uso dos cigarros eletrônicos, ele traz não só prejuízos respiratórios, ele traz prejuízos cardíacos, ele é responsável por morte súbita. Então, E assim, além de criar dependência, ele é uma porta de entrada para outras drogas que não está se satisfazendo com o cigarro eletrônico, é uma portinha para outras substâncias que vão trazendo mais prazer. Às vezes é uma iniciação só, para o vício. E acaba sendo uma porta de entrada. Porque eles viciam também. Viciam também. Tanto o narguilé quanto os cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos aí é o vape, né? Ou pendrive, que o pessoal fala aí, né? O pod,
né? E eu acho que é esses, né? Eu também não entendo muito dessa, mas é o que a gente escuta o pessoal falando. Eu acho que são esses, né, doutor? Tem marcas diferentes que nem os pendrives têm várias marcas, vários sabores, mas todos eles são prejudiciais. Todos eles tem nicotina e acaba inalando, e tem outras substâncias, tem substâncias irritativas, tem aqueles que têm sabor, então psicoativos, até porque esse negócio do viciar é algo que eles vão querer colocar nessas substâncias para você querer mais. E vai não só causar a satisfação, o prazer, mas vai dar taquicardia, hipertensão, pode levar a insuficiência respiratória, inclusive DPOC. Então, é mais grave do que a gente pensa. E muitas vezes as pessoas acham que está liberado. E nós sabemos que é ilícito, né? São drogas ilícitas. Drogas ilícitas. Na verdade, essa coisa de fumar em família, ou cigarro eletrônico, ou narguile, né? Às vezes os pais sentam aí com os filhos, a gente já viu isso várias vezes, em festas, e tá tudo liberado. Tem lugares que tem cardápio para você escolher o sabor do narguile, o que você quer, né? Ou até fumar na frente de casa, na praia. A gente tá falando aqui, às vezes vai ter muita gente já em praias e tal, né? E é tão desagradável para quem tá perto também ficar sentindo o cheiro do cigarro. E às vezes esse cheiro doce, que para um é gostoso, para outro também incomoda, né? E aí, assim, essa coisa não deveria ser dessa forma, porque na verdade é uma droga ilícita, a pessoa poderia se incomodar. E assim, eu acho que nem na praia é aberto, né? Então não tem como usar a proibição. Né? Mas os locais, que nem os clubes, agora o verão, né? E querendo ou não, é um lugar que a família vai, quer frequentar e ficar tranquila. E aí, por causa de alguns que não sabem que é proibido, se acham que estão no direito de tá fumando ali no meio de todos. Então, eu acho que isso é uma dica até para as associações, para os clubes. Bares, restaurantes, né? Eles mesmo barrarem essa prática. Ó, gente, a gente pesquisou a Lei 9.294, de 96, que diz que é proibido o uso de qualquer produto de fumo em local coletivo, fechado, público ou privado, né? Escolas. Às vezes a gente vê em escolas, pátio de escola, né? Porque leva no bolso, porque é uma coisa que não precisa de fósforo ali, né? Por ser eletrônico. Mas é só uma tragadinha, é só uma e tal. Mas não pode. Tá espalhando fumaça, tá exalando no meio, né? E a diferença ali, o vape, o pod ali é com nicotina, e o narguilé é tabaco. Isso. E outras substâncias, mas eles têm essas composições nicotina e tabaco. A gente sabe que são substâncias que não são boas, como você disse aí, para a função já respiratória, não só para ela, para a função cardiovascular, né? E ainda daí tem mais essas outras substâncias que a gente nem sabe direito o que tem, que é a mesma coisa o cigarro convencional. A gente sabe a base, mas tem não sei mais quantas substâncias que também, né, podem ser tão ou mais graves em lesões e danos. E assim, falando da respiração, então, do aparelho respiratório, ele é tão danoso que dá alteração na função ventilatória. E aí até depois nós vamos falar sobre isso. Isso é comprovado através de função pulmonar, a espirometria. Então, pode causar dano de prejudicar a função pulmonar. Certo. E você falou ali, os cigarros eletrônicos ou o narguilé, enfim, porque o cigarro convencional a gente já sabe mais informações dele, mas esses são mais novos. Ele pode trazer, então, prejuízo para uma outra pessoa que não é fumante, mas que está ali naquela roda, só conversando com os amigos? Ela pode trazer prejuízo para essa outra pessoa ou somente para quem está usando o cigarro eletrônico ou o narguilé? Então, isso até é uma informação bem importante, porque assim, ainda está em estudo e os estudos já estão evidenciando que sim, que também existe o consumo passivo de quem o ativo que está lá fumando, ele com certeza está inalando, mas as pessoas que estão na volta, que aí vão ser os consumidores passivos, também serão prejudicados. Então, se você que é contra ou cuida e zela,
explicar isso para quem não tem esse conhecimento. Muitas vezes os próprios pais não sabem, eles estão num momento de compartilhar com a família e acham que não vai trazer dano nenhum. E aí acabam aceitando e não proibindo de utilizar, então, naquele ambiente, achando que não vai fazer mal, mas faz mal sim. E a gente falou, por exemplo, do narguilé na época do Covid, porque o narguilé ainda tinha aquela coisa que era de passar de boca em boca, né? Então contaminava mesmo. E aí, na verdade, a gente viu aqui, até a Josana falou nessa última vez que ela veio aqui, das mononucleoses, das doenças do beijo, que tem algumas coisas que passam por saliva, por se a pessoa tiver uma herpes na boca e tal. Então, assim, o narguilé tem isso. E o cigarro eletrônico normalmente é de uso pessoal, né? Tem alguns que são recarregáveis, tem alguns que são descartáveis. E eu fico até pensando, né, nesse cuidado às vezes mesmo, porque quantas bactérias, sei lá quantos fungos, vírus a gente tem aí no ar que a gente nem tá vendo, né? E esse negócio de ser recarregável também, que cuidado que tem que ter de higiene ali, sei lá, né, para que não transmita outras doenças também. E assim, é uso pessoal, tá no teu bolso, mas eu vejo muita gente compartilhando. Porque assim, é uma coisa que chama atenção, ainda e não é mais... barato, né? Não, é bem caro. E mesma coisa, o narguilé, o arguilé, tanto faz, né? O aparelho é caríssimo. E também eu acho que com o Covid deu bastante medo e as pessoas começaram a ter cada um o seu equipamento. Nossa. Mas, mesmo assim, ainda a gente vê a prática de compartilhar. Nossa. Então, você já sabe, né? Na verdade, quando você faz uso dessas substâncias, dos cigarros eletrônicos, do narguilé, do cigarro convencional, qualquer outro tipo de substância aí, não tá prejudicando só você, tá prejudicando todo mundo que tá em volta de você. Então, pense aí nos seus pais, que às vezes tá junto, né? Ou os pais pensem nos filhos quando aceita esse tipo de comportamento dentro de casa e tá tudo bem, colocou isso como um normal de rotina. Não é tudo bem, né? A gente tem que orientar realmente os filhos que isso não é uma boa prática. Tem tanta coisa boa para orientar os filhos, né? Então, assim, ou até, né, às vezes a namorada, a esposa, ou o marido, às vezes assim, já é às vezes até um paciente de doença respiratória, um asmático, uma pessoa que tem bronquite, os próprios DPLC que a gente vai falar aí daqui a pouquinho, né, um avô, uma avó, e tá tudo naquele ambiente e tá tudo certo. Então, presta atenção nisso, porque realmente eles também estão sendo prejudicados, né, pelo seu hábito, que já não é o mais saudável. E agora, no dia a dia, a gente trabalhando com uma rotina carregada, fim do dia tá cansado, com sensação de mal-estar, mas quem usa cigarro eletrônico, isso é uma das sensações que eles têm, de cansaço, de fraqueza, de mal-estar, e o próprio usuário nega, ele nega isso para dizer que não é prejudicial. Ele afirma que esses sintomas são em função do cotidiano. E são sintomas comprovados do cigarro eletrônico. Olha fraqueza, mal-estar, tontura, aquela coisa de verão mesmo, que tá o clima bem quente e aquele mal-estar. Esse mal-estar o cigarro eletrônico causa. E aí a pessoa acha que tá com esse mal-estar, eu vou ali usar, vou ali fumar o meu cigarro eletrônico, vou ficar melhor, relaxar, e piora. E piora. E aí tem estudos falando que o vape também, ele equivale a um maço de cigarro, é isso mesmo? Exatamente. Então, imagina, você... parece que é só uma fumacinha, mas é correspondente a um maço de cigarro, comprovado cientificamente. Nossa, gente. E assim, eu andei pesquisando um pouquinho, tem aí vapes aí bem barato, né? Mas tem vape até quase R$1.000, quase o valor. Né? Imagina o que não estão colocando ali dentro. Para chegar nesse valor, né? Mas assim, e diz que dura em torno de 4, 5 semanas, claro, depende da quantidade que a pessoa utiliza, porque é em torno de 5.000 puffs, e cada puff é uma tragada. Então são 5.000 tragadas, mais ou menos, né? E o cigarro é em torno de 15 a 20 puffs, cada cigarro. Porque o puff, uma tragada. Então, olha só. O cigarro em torno, mas aí o maço é muito mais, né? E aí, assim, o pod
diz que é mais para iniciantes. Eu acho que porque ele é um pouco mais em conta, e pelo que eu andei pesquisando também, é mais de R$100, não é uma coisa que é tão baratinha, e é ainda descartável, acho que o pod, né? E é mais para iniciantes, porque diz que é justamente para aquele ainda que não tá assim tão viciado. Mas depois vai pro vape, porque daí esse já é recarregável, e aí custo-benefício, vale a pena ir recarregando para ir utilizando mais vezes. Para ser mais duradouro. Então o mercado aí tá investindo nessa linha mesmo, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho então das doenças respiratórias. As doenças respiratórias são todas as doenças aí que pegam o sistema respiratório, e quando a gente fala de sistema respiratório não é só pulmão, certo? Nós temos uma via aérea única, que começa pelo nariz. Então, inclusive eu brinco quando eu falo com as mães, porque criança geralmente ou tem coriza, obstrução nasal, e aí eu falo da importância de manter essa via aérea limpa. As lavagens nasais. A lavagem nasal. E que se meu dedo fosse bem fino e comprido, eu colocaria pelo nariz, atingiria lá o pulmão. Então é via aérea única mesma. Tanto é que o nariz, nós temos os seios nasais, os paranasais, o ouvido, a garganta. Então, e o pulmão, é tudo um sistema único. Claro, cada um com seu epitélio, e aí cada sítio com as suas doenças. Então, uma das bem conhecida e a mais comum é o resfriado. E quando a gente fala em doenças respiratórias, a gente tem que lembrar que tem infecções virais, temos infecções bacterianas, temos infecções fúngicas, mas a de maior predomínio é a infecção viral, até porque o vírus se transmite muito fácil. E na população pediátrica, essa transmissão acontece muito rápido. Inclusive, assim, principalmente onde tem crianças no coletivo. Então, em creches, nas escolas, nas recreações. E aí, os cuidadores, eles têm essas orientações de manter ambientes ventilados, abertos. Então, agora, verão chegando, a mãe e o pai precisam trabalhar, os filhos vão para recreações. Então, se certificar de que esse lugar é um lugar ventilado, um lugar bom, porque a proliferação do vírus é muito alta e rápido. E assim, e também ter o cuidado de não mandar o filho ou para a escola, ou para a recreação, ou para aquele coletivo, numa festinha, por exemplo, quando está com uma vigente de alguma doença viral. O resfriado é o campeão, e as crianças, o adulto não tanto, mas as crianças podem ter em torno de 12 por ano. Nossa. Todo mês pode estar resfriado. 12 meses, mas aí no inverno tem às vezes duas vezes no mês, então acaba sendo bem frequente. No adulto essa frequência cai. Aí nós temos o resfriado, nós temos a gripe, as laringites, as faringoamigdalites, as asmas, pneumonias. E tudo isso a gente tem como prevenir. Prevenir com o cuidado ambiental, prevenir com alimentação, com leite materno, alimentação saudável, a ingesta de água que já foi falado, com atividade física. Quando nós falamos atividade física, nós falamos atividade física para o asmático, para quem tem câncer, para quem tratou câncer, para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes. Para todos. Mas também para o saudável, para o indivíduo que não tem comorbidades. Então, a atividade... Para não adoecer. Isso, para não adoecer. Então, aqueles indivíduos que têm hábitos saudáveis adoecem com menor frequência. E aqueles indivíduos que têm uma predisposição para doença crônica também necessitam desses cuidados, porque aí eles vão ter uma resposta melhor ao tratamento. E aí, assim, quando você fala ali do nariz e fala de lavar o nariz, né? Na verdade, assim, realmente precisa suar muito o nariz ali, limpar muito o nariz, porque a sinusite mesmo, às vezes, é por essas gripes maltratadas, mal curadas aí, que acumula secreção. né?
aquela secreção ali. E aí a sinusite é horrível, né? Porque a sinusite, além das dores de cabeça, do desconforto, do mal-estar que dá, o tratamento também é com antibiótico, aí não tem como fugir, né? E antibiótico, as bacterianas, antibiótico ainda de 14 dias. 14, forte, né? Às vezes é a junção de 2 antibióticos ali, né? Associação, porque senão já não dá conta. Então, realmente, assim, é algo que a gente poderia até tentar evitar, né? Essa questão, se a gente conseguisse fazer essa higiene melhor aí. E quando a doutora Tassiana esteve aqui, doutora, ela falou bastante dessa questão aí dos antibióticos, né? Já que a gente falou aqui de antibiótico agora. E falou também que muitas, até pneumonias, que a gente às vezes acha que tudo é bacteriano, tem as virais também, e que o antibiótico do uso, assim, indevido, sabe? Às vezes vocês prescrevem um antibiótico, o pai nem termina de dar o antibiótico, porque já melhorou o filho. Então, ele, em vez de dar 14, ele dá 8 dias. Daí a criança já tá bem, ele guarda o antibiótico para talvez uma próxima, né, vez eu já usar o antibiótico. E ela falou desse uso indiscriminado aí do antibiótico e errado, que vai criando resistência e vai sendo um problema, isso também. Você observa isso no seu consultório, essa questão assim do antibiótico, às vezes do uso indiscriminado dele? A gente acaba observando, porque assim, quando nós prescrevemos, a gente prescreve a dosagem e o tempo. Muitas vezes a própria farmácia vende um frasco a mais e a família acaba guardando. Outras vezes um irmão está tomando, aí o outro fica doente, sem consultar já dão para os dois, e aí não vai dar o tratamento completo, e isso vai levar a uma resistência bacteriana. Se for infecção bacteriana, vai piorando as próximas condições. E quando você falou ali também de às vezes não levar numa festinha porque a criança está resfriada, alguma coisa, parece que é uma coisa tão pequena, mas às vezes é pequeno para o seu filho, que até tem um sistema imunológico assim, que consegue se defender melhor e tal. Mas as festinhas infantis, principalmente, às vezes a gente tem bebezinho de colo e tem criança muito pequenininha, que a imunidade às vezes é muito fragilizada, a gente às vezes tem prematurinho, tem crianças que são muito fragilizadas mesmo, e às vezes uma gripe, um resfriado que a gente passar para essa criança pequenininha aí, imunodeprimida aí, o resultado vai ser péssimo. Às vezes essa infecção viral benigna para o teu filho é um gatilho para uma crise de asma para aquele que tem predisposição, aquele que já é asmático. Então, tem que pensar no outro também, né? E na criança, a doença crônica de maior incidência e prevalência é a asma, que aí é um capítulo à parte, e que assim, e como é de maior incidência prevalência, todos já ouviram, além de ouvir e ver, às vezes tem na família um caso, que é aqueles que têm recorrência de tosse, chiado, cansaço, falta de ar. E aí, quando diagnosticados, por causa dessa recorrência, muitas vezes começam a utilizar medicamentos inalatórios, que são as bombinhas, que tem... Aí tem o tratamento, que é para a gente fazer o tratamento da crise, que é indicado pelo médico, e também o tratamento de manutenção. Esse tratamento de manutenção, ele é necessário justamente para você manter o indivíduo sem sintomas e sem novas crises, para manter a função pulmonar normal e... quando tiver controlado, a gente poder suspender. É que a asma é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Né? Não. E pode levar à morte. Mas tem controle e pode levar à morte. Então é algo que tem que ser olhado. Olha que estranho, então. Não tem cura. É uma doença 100% controlável, mas pode matar. Ainda bem que na pediatria a gente não tem tantos casos graves como nos adultos, mas nós temos muitas crianças e adolescentes que têm asma grave, que usam associações de medicamentos, e quando eu falo em medicamentos, é corticoide, broncodilatador, fazem fisioterapia, fazem atividade física. Então, é todo um cuidado multidisciplinar. E nós precisamos da ajuda do fisioterapeuta, porque ele vai ajudar a expandir aquele
pulmão, vai melhorar a postura, porque um indivíduo com falta de ar, ele vai se encolhendo, vai buscar o ar, vai ficando com a postura errada. E aí o fisioterapeuta ajuda, não só na ins e expiração, mas como também corrigir todos esses músculos acessórios, os ombros que ficam caídos, a repostura da coluna, para ele respirar melhor e conseguir esvaziar esse pulmão adequadamente. Então, a intervenção do fisioterapeuta é fundamental no tratamento de asma. Eu sempre falo assim, né, que a fisioterapia para o paciente respiratório, criança em especial aí, que a gente está falando, ela não é uma fisioterapia só respiratória, ela é motora também. Porque se a gente realmente... Diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, doutora? É um músculo que é responsável por 70% da função respiratória, né? Que é o diafragma. E as pessoas só correlacionam pulmão, né? E se a gente não tiver essa musculatura diafragma trabalhando de forma adequada e começa a usar muito musculatura acessória ali, que também tem sua contribuição, mas ela não pode estar acima do músculo responsável pela respiração. E é o que você vai falando, a postura vai alterando. Às vezes a pessoa até tem uma respiração tão curta, tão ineficaz, que realmente, às vezes até é barriguda e nem é barriguda. Na verdade, é a postura dela que é muito ruim. Porque o diafragma, como você bem falou, é o principal músculo, mas todos os outros vão sendo acionados. E aí a barriga, o que acontece? Com aquela postura errada, a barriga fica relaxada e ainda com tosse, já não aguenta mais. Tem dor até no retrocostal, intercostal, subcostal, porque a caixa torácica, ela é onde o pulmão fica dentro, né? Então é toda uma caixa. E querendo ou não, numa crise, envolve tudo isso. É isso. E aí, quando você falou das crianças nas escolas também, para ter esse cuidado, né? A gente sabe que os pais têm que trabalhar hoje, mas, assim, essa dificuldade, às vezes, assim, de quando a criança está gripada, é realmente não mandar. E se mandar, não sei como é que fica essa questão do uso de máscara em crianças, se você concorda ou não. Mas, assim, porque realmente é algo que se passa muito rápido e que, às vezes, uma criança gripada passa para a sala toda. E aí, assim, quando a criança está recuperando, outra começa de novo, e outra começa de novo, e outra começa de novo, e parece que aquele ciclo nunca mais vai terminar dentro das salas, né? Uma vez você sempre comentava, assim, que o ideal era a criança ir para a escola dos 2 anos em diante, não tão pequenininha, porque hoje as crianças às vezes estão com meses, estão com 3 meses, 6 meses, já estão procurando escola, porque, igual a gente falou, tem essa questão do trabalho, da necessidade, mas assim, o ideal não seria a gente colocar a criança tão pequenininha na escola, se a gente tivesse essa possibilidade. A escola, ela acaba sendo um facilitador e acaba sendo mais barato do que você contratar uma babá, alguém para pôr dentro da sua casa, e às vezes não consegue, pessoa de confiança, ou não tem ninguém que tenha essa disponibilidade na família, e aí a escola acaba sendo o cuidador, né? Porque o estímulo da criança, ele sendo feito com carinho, com todo amor, com cuidado, ele pode ser feito dentro da nossa casa. A escola ajuda nisso? Ajuda, mas não tem necessidade de colocar a criança antes dos 2 anos, justamente por causa dessa exposição. Inclusive, exposição ao vírus, exposição às doenças. Então, inclusive, o que a gente às vezes recomenda para aqueles indivíduos que foram para a escola cedo e estão tendo infecções de repetição ou crises de repetição? Tirar da escola. Não significa que a escola que é a responsável, não. É o contato e é a contaminação. E assim, aí muitas vezes, mesmo e tirando da escola, não vai curar. Você vai amenizar, vai diminuir o número de crises. Porque em casa também tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, tem os primos. Que sai para o trabalho. Isso, que voltam. Que nós também vamos... Somos veículos, né, de transmissão também. Isso. Então, isso é muito importante. Mas aqueles que nem os prematuros, que
precisam fisiomotora, fisiorrespiratória, a fono. Os asmáticos. Eles já têm muito contato. E aí mais na escola, então, e esses que vão ter mais crises e vão ficar mais doentes, mais tempo doentes. E às vezes se a gente for pensar, né, todo o sofrimento que traz para a criança, para os pais que sofrem, às vezes com aquele caso recorrente, tá toda hora em hospitais, toda hora fazendo internamentos recorrentes e muito remédio. O tanto que se gasta com tudo isso, além do sofrimento, e o tanto que se gasta com tudo isso, se for colocar tudo na balança, tem que pensar bem, né? É um barato caro. Exatamente. A gente falou ali da questão ambiental, de realmente deixar ventilar os ambientes, né? Não deixar ficar em ambiente aglomerado, tudo fechado. A gente até falou ali do cigarro, que já era ruim, e a gente tá falando também de poluição, enfim, né? Ou de uma doença que pode transmitir aí para outras pessoas. E aí tem sempre uma pergunta, né? E o animalzinho de estimação? O cachorro, o gato, que tem os pelos, né? Aí eu tenho uma criança que é asmática ou uma criança que é prematura e que é uma criança, assim, com uma imunidade mais fraquinha, que tá sempre ficando doente. Como é que fica essa questão do animalzinho de estimação? Eu sei que deve ser um tema difícil, né? De vocês abordarem os pais, de falarem, mas a gente precisa falar também a respeito disso. Porque a gente tá falando de poeira, a gente tá falando de manter a casa bem organizada, bem limpa. A gente sabe que tem a questão do produto de limpeza, do cheiro forte, sim, do perfume, que também é ruim, né? Que as pessoas têm que ter essa atenção. Mas o animalzinho, acho que deve ser uma pergunta bem recorrente. Eu tenho um cachorrinho, tem bastante pelo, um gatinho, como é que faz? Então, esse cuidado com a higiene ambiental é fundamental. Então, deixar a casa livre, tanto do bom ar como do mau ar, porque às vezes o cigarro é um mau ar, o bom ar é aquele que perfuma a casa, o próprio incenso. Então, tudo é o bom senso. Então, se eu noto que faz mal, eu já tenho que evitar. Tem pessoas que moram no sítio e que lá estão super bem. E Cascavel, como é um centro maior, por causa da poluição, mais carros, mais poluição ambiental, aqui eles pioram. Então, olha só que... contrassenso. E aí, em relação a bichinhos de pelúcia também... Isso, brinquedo, né? Os brinquedos, eles são o quê? Eles aglomeram poeira, mofo, ácaro. Então, ninguém lava todo dia. Então, eles vão ser acumuladores e a criança vai ter contato e pode ter uma agudização. Já os animais de estimação, se tu pegar e estudar, os benefícios dos animais de estimação são muitos, porque eles são companheirinhos, o próprio fato de você cuidar daquele animalzinho, de alimentar. Então, ele te ensina muita coisa, agrega, ensina, né? Até afeto, e ele faz muito bem. Mas aqueles que têm alergia, porque não são todos os indivíduos que têm, sim, alergia, então aqueles que têm alergia e que pioram com esse contato, não podem ter o animal de estimação dentro de casa. Então, aí nessa situação, a gente orienta de ter fora de casa. E o gato é difícil a gente manter fora, sim, de casa, porque gato sobe na mesa, sobe no sofá, vem no colo, vai na cama, e onde ele vai, ele deixa pelo. E um outro... quem também transmite quem espalha alergia é a saliva do animal, a saliva do cachorro, a saliva do gato. Então, tudo isso é importante a gente avaliar como é que é o comportamento dele no meio com os animais de estimação e sem. Então, se o indivíduo não apresenta sintomas em contato, não tem necessidade de... Não é uma regra para todos. Não é individualizado. Certo. É que nem algumas pessoas não podem tomar, por exemplo, ácido acetilsalicílico, que vai dar crise. Anti-inflamatórios, tem anti-inflamatórios que desencadeiam crise de asma. E esses têm que ser evitados. A gente acho que falou aqui todos os podcasts, que os tratamentos são personalizados, não é um copia e cola. Isso. Né? Ele é feito para cada pessoa. Cada uma é única. E é tão legal você dar essa atenção para cada um, que nem o
fisioterapeuta preparar a terapia para aquele paciente. Não que pode. É diferente. O que um aceita, o outro não vai aceitar. É a mesma coisa. Todo mundo vai fazer futebol, mas tem aquele que não gosta de futebol. Sim. Mas tem aquele que ama a natação, tem aquele que gosta de... Então, o esporte também é indicado conforme a vontade do não pode indivíduo. ser uma obrigação, uma coisa chata, né? E aí tem aqueles que não gostam de nenhum esporte. Aí algum tem que fazer. Aí tem que fazer aquele que menos... Redução de danos. O menos ruim. O menos ruim. Bem Mas aí não dá para também dizer para não fazer. Para não fazer. E quando a gente fala aí de doenças, você falou um pouquinho ali das doenças e falou um pouquinho das doenças, elas se dividem em 2 grupos, né? As agudas e as crônicas. Aquelas que têm até 3 meses ali, a gente considera mais uma fase inicial e depois, persistente, mais que 3, aí ela já se torna crônica. E você citou a asma aqui, o DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Para quem está assistindo aí, que também tem por nível de gravidade, né? Sim. Tem subtipos aí. A tuberculose, que é uma doença crônica também, que o tratamento é prolongado, né? Tem aí os casos de câncer, pneumonias, embolias, enfim, tem uma infinidade, igual você falou. Se a gente for falar de todos, dá um podcast de cada uma dessas doenças. Sim. E até a asma é um tema que a gente vai trazer aqui pra gente falar um dia só de asma, doutor. Você já vai estar convidado para vir. O Covid, que teve todo aquele boom. Hoje existe ainda Covid, não existe mais. Covid tem o mesmo tratamento que teve lá no início. Como que está sendo visto isso? E o Covid entraria nas doenças agudas, é isso? Como seria bom dizer assim, acabou. Não, ilusão, não acabou. E aí ele agora está dentro dessas doenças virais. Então, igual uma gripe, um resfriado. E ainda existem aqueles que têm sintomas mais leves e alguns têm um acometimento mais grave. E a transmissão também é muito alta. Então, que hoje tem a vacina que deu uma amenizada. Isso, então, exatamente. Aí quem vacinou, são indivíduos que têm uma resposta melhor quando em contato. Então, tem sinais mais leves. Só que a vacina também, ela tem duração. Com o tempo tem pro resto da vida. Igual da gripe tava todo ano. Da gripe é anual. E hoje já está assim, mais tranquilo em relação ao Covid, porque você trata conforme o acometimento do paciente. E sintomas. Isso. Aquele que só tem febre, coriza, antitérmico, hidratação, alimentação, mas aquele que faz uma insuficiência respiratória tem que internar, vai para o oxigênio, tratar o que ele apresenta. Não tem assim uma receita de bolo. Certo. E a gente vê que a vacina deu resposta. Bastante. Né? Então, essa coisa, às vezes, esses movimentos anti-vacinas, eu não falo só do Covid, né? Mas, e o mais importante, a vacina protege o indivíduo e quem está no meio, né? Então, isso é legal. Que às vezes a pessoa fala, tomei vacina e tive Covid igual. Mas não é? Sim. Não quer dizer que não vai ter. Mas talvez vai ficar mais atenuado ali os sintomas, né? Sintomas mais leves. Que não existe nenhuma vacina 100%. Né, de proteção, mas ela veio para atenuar ou realmente diminuir. E a gente viu isso. Acho que mesmo no início, que todo mundo estava meio estranhando da vacina do Covid, era algo novo, foi tão difícil para todos os profissionais de saúde também a tratar esses pacientes, mas a gente viu que deu resultado, porque senão a gente ia ter aquele mesmo número de Covid que a gente estava tendo naquela loucura. E eu acho que nós que vivemos todo esse tempo, né, do Covid lá, atendendo o sofrimento, e assim, nossa, quanto nós torcíamos para surgir a vacina. Eu me lembro, fui para fila, eu queria ser a primeira a ser vacinada. Sim. Então, são coisas que até assim, que contraditórias, as pessoas não quero vacinar, né? Sim. E ainda tem, né? Até hoje. Bastante. Às vezes as escolas estão exigindo e o pessoal fala, não quero dar. As escolas, gente, as escolas são parceiros, é uma forma de a escola também cobrar e nos ajudar. Isso é um carinho da escola. A escola está
cuidando, está zelando, a sua carteira vacinal está em dia, é porque está cuidando de você. Né? Não veja como uma vilã, né? Bem pelo contrário. Ela é parceira. Ela é parceira. Né? Ela nos ajuda, Isso. né? Como a gente já falou aqui, várias coisas assim que são detectadas às vezes na escola. Alguns sintomas assim, o autismo, às vezes alguns sinais, o professor já identifica, dá um toque para o pai ou para a mãe. Não é porque ela quer lá ser uma portadora de má notícias, exatamente. Né? Ela está trazendo porque ela acompanha quanto tempo ela fica com o seu filho, né? Vamos fazer uma intervenção, né? Isso. E outra coisa, quando a escola chama, e assim, chama porque viu diferente. O mínimo que tem que fazer é investigar. É investigar. Né? E tem tanto recurso hoje para investigar, tanto na rede pública quanto privada. E assim, quando a escola está cobrando essa carteira de vacina, ela não está sendo intrometida na sua vida. Ela está exigindo o que está previsto em lei. E não é na forma punitiva, de jeito nenhum. É na forma de prevenção. Sim. Porque no Brasil, a vacinação ela é obrigatória. E temos um calendário vacinal excelente. E quando a gente fala aí de asma, aí, que é uma das doenças que a gente mais cita aí, que vai apresentar tosse, vai ter falta de ar muitas vezes, a dor no peito, o sibilo, que é aquele miadinho, né? Aquele chiado, o miadinho de gato. A gente escuta aquele... Parece um gatinho no peito. Parece um gatinho. Ou esse cansaço extremo, que são sintomas aí característicos, mas também não são só característicos da asma, esses sintomas. Não. Então não dá pra mim dizer assim, porque eu tô tendo muita tosse, muita falta de ar, que eu sou asmático. Eu preciso fazer um diagnóstico correto para isso. Isso, tem os diagnósticos diferenciais. E esse talvez seja alguns sintomas que merecem atenção em qualquer doença, né? Isso. Começou a ter uma tosse muito persistente, criança começou a reclamar de falta de ar, de dor no peito, correu, brincou um pouco, parou, tá muito cansada, não quer ir, né? Interrompe a atividade, despertar noturno, tem que olhar. E aí, assim, ou até esse chiado, que às vezes o sibilo também não é só da asma, tem outras doenças, né, respiratórias aí, que também dão. Mas são sinais, assim, que se eu tiver, eu preciso levar a fazer uma avaliação para ver se está tudo bem, ou se é algo que é mais crônico, que eu vou ter que tratar às vezes para o resto da vida, como a gente falou. E aí, nessas horas, é importante procurar um médico especialista nessa área. Quando a criança chega lá para você avaliar, você costuma avaliar, fazer as perguntas e tal, fazer um exame físico, pede algum exame, não é necessário nenhum tipo mais de exame. Como é que funciona isso? Você falou da espirometria também. A espirometria, em que casos que você solicita? O que é essa espirometria? Então, isso também é bem legal, porque assim, a história é super importante, tu vê, a história nos traz dados valiosos para você chegar numa hipótese diagnóstica, o exame físico é super importante, e aí os exames complementares também são individualizados. Para cada suspeita a gente vai pedir os exames necessários, inclusive às vezes a gente precisa de exames de imagem, às vezes precisamos de exames de sangue, às vezes nós precisamos de teste cutâneo para ver os tipos de alergias, mas a espirometria é um exame complementar que nós precisamos realizar para avaliar a função pulmonar do indivíduo. Ela nos ajuda tanto em diagnóstico, como avaliar gravidade e o quanto esse indivíduo reverte essa doença. Então, por isso que a espirometria é um exame feito em 2 etapas. Você faz uma prova ventilatória antes do broncodilatador, então pré-broncodilatador, aí imediatamente depois dele ter feito as curvas pré-broncodilatador, a gente já aplica o broncodilatador, que é o salbutamol, a bombinha, né, de Aerolim. Aí esse paciente aguarda em torno de 15 minutos e faz novamente a espirometria, a prova ventilatória. Que é um exame de assopro. Ele assopra no canudinho esses volumes, mede o volume de ar do pulmão e avalia como que ficou essa função pulmonar após a bombinha, após o broncodilatador. Aí nós vamos ter resposta positiva ou negativa. Alguns têm resposta ao broncodilatador, outros não têm. E isso tudo auxilia no diagnóstico e na classificação da doença. E também quando o paciente está controlado. Então, nossa, doutora, estou super bem,
faz 1 ano que eu não uso bombinha. Aí a gente faz uma prova ventilatória para ver se a função do pulmão dele está normal. A capacidade pulmonar dele está boa. Isso. Ou se ficou alguma sequela, ou se ele está responsivo. Então, ele nos dá vários dados úteis no segmento do paciente. E espirometria faz para a maioria das doenças respiratórias. Sim, faz para... Tu pode, por exemplo, um paciente que teve uma pneumonia, aí... recuperou, fez tratamento, tá bem, faz uma avaliação da função pulmonar para ver se a função pulmonar ficou prejudicada. No DPOC você faz a função pulmonar, a espirometria. Para quem tem fibrose cística, você faz a espirometria. Pós-Covid foi feito bastante. Pós-Covid, né? bastante. Sequelas ali. É um exame muito útil para nós. E preciso. Exatamente, e preciso. E a indicação, o médico não precisa ser pneumo, os pediatras pedem, os clínicos, os geriatras, mas a frequência depende com o quadro clínico. Mas geralmente uma média de 2 por ano a gente solicita. Pelo menos. Pelo menos. E aí, às vezes, o indivíduo teve uma piora do quadro, aí quando está fora da crise, a gente pede nova espirometria para classificar a doença dele, se piorou, voltou para o mesmo patamar. Depois vocês vão ver aí, eu vou estar colocando umas imagens aí do espirômetro, do aparelho, da espirometria, para o pessoal entender, assim, né, e desmistificar um pouquinho também, porque às vezes o nome assusta, né? Vai fazer uma espirometria. A pessoa e é um exame que não dói. Não tem que tomar anestesia. Não, você faz acordado. Só não pode tomar broncodilatador no dia. E assim, tem várias substâncias. Cuidados, né? Várias substâncias. O café, o refrigerante, o chocolate. Eles são broncodilatadores. Que daí então, não pode usar porque que vai alterar o exame. E é um exame maravilhoso, porque assim, não dói, não é invasivo. É só assoprar e puxar o ar, soltar e seguir o comando do técnico. Certo. Doutora, a gente já está quase terminando. Eu só queria falar das bombinhas aí, porque às vezes tem pais que... A gente falou isso aqui já de outras doenças também, que às vezes o paciente está fazendo um tratamento de câncer. Aí o médico coloca lá, se dor, tal remédio, se náusea, tal remédio, se vômito, tal remédio. E a pessoa fala assim, não vou usar nada disso, porque eu já estou usando um monte de remédio, já estou fazendo quimioterapia, E aí fica sofrendo com aquele sintoma. Quando a gente fala de bombinha, e às vezes o paciente está lá com falta de ar, está lá com o peito chiando, está com tosse, é nesses casos que vocês indicam aí a bombinha, essa de uso salbutamol, né? Não a de tratamento, porque tem aquela bombinha de tratamento que é de tantas em tantas horas. Né? A diária tem que usar diariamente. Né? Em crise, fora da crise, até o médico suspender. Isso, e a outra é para crise. Ela é para usar na crise. E daí muitos pais falam assim, não, mas isso aí acelera o batimento cardíaco, isso aí faz mal. Eu falo para minha filha não ficar usando, usar só mesmo quando estiver quase morrendo. E aí? Porque assim, o que é melhor? É melhor usar quando começam os sintomas. Eu sempre não deixar falo sofrendo, assim, né? É melhor, exatamente, você tirar a pessoa do sofrimento, porque a tosse é um desconforto muito grande. Vai acelerar o batimento também. Exatamente, é um esforço e vai acelerar o coração. Se subir escada, o coração acelera. Se correr, o coração acelera. Se usar o broncodilatador, o coração acelera. Mas se eu estou em crise, com tosse, com chiado, com falta de ar, quanto mais cedo eu começar a usar o remédio para cortar os sintomas, mais cedo eu tiro da crise e a chance de não precisar usar depois é muito grande. Porque o nome já diz, na crise. Tirou da crise, suspende. Então, não exponha o seu filho ou você mesmo não se exponha ao sofrimento, sendo que você tem uma recomendação médica, utilizar Secrise. O médico não ia dar uma coisa para que não fizesse bem para você, né? Exatamente. Então, se ele prescreve e fala, Secrise, e o que é crise? É isso, isso e isso. Vai ter que usar? Use. Use, e assim, inclusive tem pacientes que mesmo utilizando pioram. Aí, vamos supor que fez tudo que tentou tirar da crise. Até tem mães e pacientes que eles sabem fazer resgate em casa, porque a gente ensina eles
fazer resgate. Muitas vezes eles respondem bem e evita a ida ao pronto-socorro. Às vezes eles não respondem e aí tem necessidade de ir até o pronto-socorro. E aí tem que aí a orientação é procurar o pronto-socorro, porque pode ter caído a saturação ou pode precisar de mais algum medicamento. Mas a crise, quanto mais cedo você reverte ela, melhor é para o indivíduo, menos sofrimento. E fazer certinho, né? Porque muita gente faz errado. Vocês falam lá 3 scoop, né? Aí a pessoa faz igual passar um perfume, né? E tem aquela questão toda de fazer uma, esperar, contar uns 10 segundos, fazer a outra. Às vezes precisa usar o espaçador, porque perde tudo. Quem não domina a técnica tem que usar o espaçador. Senão não adianta. E também no espaçador tem que usar dose individualizada, usar um puff, contar até 10. Cada jato, cada puff tem que contar até 10. E quem usa direto tem que fazer uma apneia de 10 segundos. Então, a gente vê na clínica muita gente falando assim, a doutora prescreveu, mas eu uso isso daí, não resolve de nada. Aí você pede para usar, eu tô usando totalmente errado. Aí às vezes tá fazendo lá 3 jatos uma vez só, fala, eu sei como se fosse um só. Primeiro já começa por aí, já tá errado. Depois, em vez de chupar, porque tem que chupar, tem que chupar, inalar. Ele assopra. E aí já perde tudo também. Então, assim, tem que saber usar de forma correta. Se você for fazer uma consulta, tiver dúvida, pergunta. Pergunta pro médico, pergunta pro fisioterapeuta. Eu sempre costumo checar a técnica e, assim, os fisioterapeutas, eles inclusive checam o espaçador, se ele tá com a válvula, condição de higiene, se não tá com quebrado, se não tá, né, rachado, às vezes cai, tá rachado e já perde. Danificado. E aí a gente sugere a substituição. Mas é muito bacana. Eu sempre falo assim. E dá resposta. A grande maioria tem uma resposta muito boa e eles fazem e percebem a diferença na vida. E assim, o mais importante de todos os cuidados é melhorar a qualidade de vida. Sim. Né? E inalação, não usa mais? Então, o inalador é inferior a todos esses dispositivos. Mas na laringite estridulosa, nós precisamos usar o inalador, porque a medicação é em ampola. Então, não tem como fazer em bombinha. Então, usa menos, então, do que usava antigamente. Antigamente não tem inalador em casa. Só que você fazer uma bombinha, você tem melhor absorção da medicação, menos efeitos prático, colaterais. Tá ali no bolso. Isso, menos tempo. Imagina uma inalação, 5 minutos, 10 minutos. E a bombinha, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Então, meio minuto tá feito. E a resposta terapêutica mais rápida. E criança às vezes chora pra fazer inalação, porque fica lá, né? Então e espaçador também, às vezes, a criança não aceita. Mas é mais rápido. Mas é mais rápido e você fazendo e mostrando e estimulando, eles aderem e param de chorar. Não choram mais. Então, usar a bombinha. Se tem indicação, use a bombinha, né? Sempre seguir a orientação do médico. Isso. E a questão da febre alta aí, quando que deve procurar o médico aí? Porque a gente falou disso e às vezes assim, não precisa às vezes no primeiro sinal de febre já tá lá ligando pro pediatra, levando no médico. Eu perguntei pra doutora Tassiana do banho, se ela indicava o banho para as crianças ali, né? E também o que é febre alta, né? Porque às vezes as pessoas acham que 37,1, 37,2 já é febre e eu já tenho que encher de medicamento, já é minha primeira via e já vou dando antitérmico. E aí, como é que é? Quando que eu realmente, assim, é uma febre que merece atenção e que realmente eu tenho que entrar em contato, ou o tempo que eu tô com essa febre, ou eu já fiz alguma coisa em casa que eu posso fazer de primeiro cuidado e não resolveu? Quando que realmente eu tenho que me preocupar com a febre? Então, a febre geralmente é um sintoma que acima de 37,8 já então é considerado febre. Quando você medicar a criança
Porque a febre, o que ela causa? Ela causa mal-estar, prostração, irritabilidade, chorosa, manhosa. As mães falam assim, ai, tá chatinho. Não é que a criança é chata, é que é a sensação por causa da febre. A criança medicada com antitérmico pode fazer banho morno, sim, ajuda no sentido de... Morno, não frio, né? Não frio. Banho morno ajuda para amenizar essa temperatura. E aí observar. Baixou a temperatura, a criança voltou a comer, ficou ativa, ficou bem. Opa, meu filho está bem. Então, fora da febre, tá bem? Na febre fica com taquicardia, mão gelada, pé gelado, a criança fica prostrada. Fora da febre, ela está bem? Opa, não preciso levar nem para o pediatra, muito menos no pronto-socorro. Se isso persistir 48 horas, então são 2 dias. Nos intervalos a criança está bem, deu febre, baixou e está bem, não precisa levar, aguarda 48 horas. Após as 48 horas, persistência de febre tem que ser avaliada. E mesmo assim, às vezes, ainda não teve a manifestação do que é. Às vezes vai ser aquela febre sem foco. Ou às vezes, em 2 dias, apresentou coriza. Nossa, é um resfriado, é uma gripe. E aí também não preciso levar, porque, nossa, agora eu sei porque a febre tá resfriado. E vai ter que dar esse tempo ao tempo, né? Isso, e aí só o ciclo do vírus, exatamente, só dando muita água, né? Por sinal. Hidratar, alimentação saudável. E quando que eu tenho que levar a criança para o pronto-socorro, que não preciso esperar? Quando a criança está em mau estado geral, está com gemência, está prostrada, está caída, aí tem que levar. Mas uma criança que está bem, não tem necessidade de levar. Certo. Bom, gente, então assim, eu vou pedir para a doutora Mafalda fazer as considerações finais, e a gente vai tá convidando ela para vir um outro dia para a gente falar só de asma, porque esse é realmente um tema que dá um podcast, ou DPOC, que é as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, isso também dá só um podcast sobre isso, como vários temas que a gente trouxe aqui, né? Mas acho que teve várias coisas que a gente já reforçou. A questão da bombinha, gente, quando tá prescrito, indicado, siga como está, porque dá muita diferença, ela responde muito bem, muitas vezes, e não tem o porquê você ter medo, porque vai acelerar o batimento, isso a gente escuta muito, mas acelera o coração. Na inalação também, antes, quando era inalação, toda vez, né, acelerava por causa dos medicamentos que são utilizados junto. Mas se o médico está prescrevendo é porque é melhor, é o que a doutora falou, né? O benefício é muito maior do que ficar ali sofrendo, e também vai acelerar o coração por outros sintomas. E aí é pela doença e não pelo tratamento. Eu sempre indico para os pacientes ali o chá de guaco, o poejo, que são chazinhos que são legais aí para a parte respiratória. Lembrando que chá não substitui tratamento, e sim, ele é um complemento, tá? O ômega 3 é bom, como a gente já falou aqui várias vezes, pelo sistema imunológico, para reforçar o sistema imunológico. Os exercícios respiratórios, exercícios nos gerais, mas os respiratórios, como a doutora falou ali, não é só respiratório, é motor também, mas exercícios respiratórios são fundamentais quando você tem asma, quando tem uma doença respiratória, que os médicos indicam fisioterapia, não deixe de fazer. Porque parece assim, quando você leva sua criança pequenininha, o físio faz a ausculta lá com o esteto e vê que tem secreção, ele vai fazer essa higiene, essa limpeza, vai facilitar essa higiene para o paciente, para ele respirar melhor. E depois, como a doutora falou, ele vai fazer exercício para melhorar a função respiratória, para usar o músculo que tem que usar mesmo para respiração, para não respirar errado, não ficar com a boca aberta, dormir com a boquinha aberta. E a gente tem que ter atenção a isso, os respiradores ali, oral, bucal também, porque aí vai fazendo vício respiratório, e boca é uma via de entrada também de doenças. Então, assim, a gente tem que ter atenção, reaprender a respirar, ou aprender a respirar muitas vezes, né? E realmente trabalhar o alongamento, a postura, a respiração, para que facilite a minha musculatura para fazer um bom desenvolvimento aí da função respiratória. Maçã é um alimento que eu indico muito para os pacientes, porque é considerado um antibiótico natural, ela é antioxidante, então é uma fruta que é muito legal para a função respiratória. E assim, né, o magnésio é importante aí, então as sementes, nozes, sementes aí, os legumes, os verdes escuros, fazer uma alimentação sempre ali bem diversificada de cores, de sabores, que a gente sempre coloca isso aqui para vocês. Isso é uma alimentação ideal aí.
Doutora, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Deixa para nós aí o seu contato, onde você atende, para as pessoas que quiserem marcar uma consulta ou têm dúvidas ainda, onde que elas podem estar te procurando. E assim, já desejo aí um bom ano novo para você, que esse podcast vai estar descendo na véspera aí, que 2025 venha um ano aí com muita luz, né? Para todos nós aí, um ano de amor, de paz, de união, de muita saúde, né? A dengue, a gente fala aqui que tem uma projeção de ser muito ruim o ano que vem, porque isso é histórico, né? Uma epidemia sempre é pior do que a outra. E o ano passado já foi muito difícil. A gente viu que os nossos índices aí de dengue já estão maior nessa época do ano do que o ano passado. E é uma doença, como você falou ali, e eu achei bem legal a sua colocação, que a asma, ela pode matar, mas se você conseguir tratar e manter, você tem um bom controle e uma boa qualidade de vida, mesmo sendo um paciente asmático, criança ou adulto. E a dengue é outra doença, né, que é tão triste a gente falar quando uma pessoa morreu de dengue, porque é uma doença que praticamente é hidratar, né? E muitas vezes tem que ser a nível hospitalar, porque a pessoa tem vômito, não consegue se alimentar. Nossa. E aí isso é um problema muito grande, mas se você fizer o sorinho ali na veia, porque dengue também, né? Você trata sintomas, não tem um medicamento para a dengue específico, né? E tem que hidratar muito. E às vezes quando você vê que uma pessoa morreu porque ela não foi se hidratar, porque esperou muito tempo e quando chega já tá toda desidratada, já com algumas hemorragias e tal. É muito triste a gente falar que um paciente hoje em dia morre de dengue. E sem contar que os cuidados que a gente tem que ter, né? Que é uma doença que a gente produz, né? Por falta de limpeza dos nossos quintais, por falta de cuidados aí. Que logo a gente vai estar trazendo alguém aí da vigilância epidemiológica para estar falando de dengue para nós. Mas, assim, são doenças que são, assim, que precisa de cuidados, né? E muitos cuidados aí são da nossa parte mesmo, da nossa atenção. Então, faça suas considerações finais, deixe o seu contato e já está convidada para a gente fazer outros podcasts aí sobre várias doenças aí que a gente tem da parte respiratória. Muito obrigada pela presença. Também quero agradecer, desejar um 2025 repleto de saúde, felicidades, muitas realizações, que seja um ano iluminado para todos. E assim, eu atendo na clínica Vale Kids, nós vamos estar colocando o endereço certinho. Telefone, Instagram. Isso, Instagram da Vale Kids. O meu é Mafalda_Kuhn. E eu atendo tanto no sistema privado como no SUS. Aí pelo SUS é via unidade de saúde. Certo. Que daí é no SEACRE. No SEACRE, no SEACRE. Mas tem que ir via unidade básica para as pessoas já não saberem assim, eu vou lá no SEACRE e agendo uma consulta. Não é assim encaminhamento que funciona, né? É o fluxo pelo posto. Isso, primeiro pelo passa posto pelo médico do posto, se o médico achar necessário o especialista, ele encaminha para o SEACRE para acompanhar por lá, que é muita gente também. E o consultório é Vale Kids. Que é muita gente também. Siga-nos e comente. Mas a doutora sempre dá um jeitinho, às vezes, de encaixar algum paciente. Ela tem um amor, uma atenção pelos pacientes aí. Eu falo que a minha filha foi paciente da Mafalda há muitos anos. Agora nossas filhas estão fazendo medicina, sim, né, Mafalda? As duas. Que olha, bênção, que né? bênção. Mas assim, a minha filha teve renite quando pequenininha, tinha muita sinusite. E, enfim, e a Mafalda acompanhou muito o caso dela aí, mas a gente às vezes ia desesperado. Mafalda, socorro, encaixa pra mim, você tem horário daqui 5 meses, Mafalda. Gente, vocês não sabem como foi difícil eu trazer a doutora Mafalda aqui, tá? Porque a agenda dela é muito cheia, se você ligar agora, você vai conseguir uma consulta lá pra março. Por isso, assim, não deixe de ficar grave, ruim e precisar desses encaixes. O ideal, assim, começou a ter sintomas, faça consultas de rotina. Você que já tem asma, que já tem doenças respiratórias de repetição, já deixa agendado. Se a doutora fala, volta a cada 6 meses, cada 3 meses, volta, agenda. Não fica deixando tá ruim pra daí desesperar. Porque também, às vezes, a gente não consegue atender todo mundo no mesmo dia horário. É um só, né? É um só, né? Então, cuidem-se, pratiquem esporte, sigam orientação do médico ou das outras terapias que são orientadas. E um feliz 2025. Então é isso, gente. Em 2025 a gente tá aí de novo para novos podcasts aí da GCast Saúde. Vamos ter novidade aí ano que vem, hein? Os podcasts são para ser ao vivo ano que vem e talvez a gente vai prolongar e aumentar um pouquinho a quantidade de podcast na semana. A gente tá tendo uma repercussão muito positiva, muita gente assistindo, muita gente comentando e que bom que a gente sabe que a gente tá conseguindo levar essas informações tão importantes. Eu como profissional de saúde fico feliz de a gente estar levando, aliando a nossa medicina com a medicina oriental, da gente estar conseguindo trazer dicas aí de alimentação, de chá, de autocuidado, né? E trazendo a necessidade, sim, de a gente se olhar mais, de cuidar da nossa saúde. Um feliz 2025 para todos aí, até o próximo GCast Saúde.
Aos 73 anos e com recordes em todos os pilares da nossa cidade, Cascavel avançou. Nos últimos anos, construímos 25 novas escolas, revitalizamos outras 75, atingimos a maior nota do IDEB da nossa história e o primeiro lugar do Brasil em alfabetização. Construímos 22 novas unidades de saúde, reformamos outras 21, implantamos o Hospital Municipal e alcançamos o primeiro lugar em aumento da cobertura de saúde no Brasil. Cascavel avançou com 5 novos terminais, sendo um revitalizado, 800 abrigos de ônibus, ciclovias, 31 novas avenidas, novo aeroporto regional e a revitalização completa da nova rodoviária municipal. Com 3 novos restaurantes populares, construção da cidade do idoso e o maior programa de habitação da história, investimos no ser humano. O maior investimento também em estradas rurais, no esporte e no meio ambiente. Com tudo isso e muito mais, Cascavel avançou e, preparada para o futuro, vai seguir avançando ainda mais. Invista em Cascavel. Nós investimos em você.